Estamos aqui hoje mais um dia do nosso evento, né, do BIM Month. A gente já teve algumas apresentações na semana passada, agora continuando com o tema dessa semana, que vão ser novas tecnologias para o mercado de AEC. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente hoje. Queria também agradecer o pessoal que participou na semana passada. A gente faz esse evento justamente para levar informação para vocês, para levar as novidades para vocês, e é muito bacana ter essa resposta aqui com a gente, tá? Hoje, né, normalmente nos episódios de BIM Month, eu sempre estou aqui fazendo a apresentação dos nossos convidados. Hoje sou eu mesma. Vamos ver aqui como que eu vou me sair, né? O Emerson, ele tá aqui me ajudando também, ajudando o pessoal a admitir o pessoal para entrar aqui na sala. E aí, hoje, a única coisa que vai mudar um pouquinho é porque nas outras apresentações, eu sempre estava de olho no chat, né? Enquanto vocês comentavam, mandavam as perguntas. Hoje eu vou estar fazendo a apresentação, mas pode ficar tranquilo que no final eu vou ver toda a interação que vocês fizerem ali no chat com a gente, tá bom? Eu vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês, e aí a gente já começa, tá? Eu tenho alguns recadinhos antes da gente começar a apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, a FF Solutions, ela está no mercado de tecnologia há 25 anos, né? Criando soluções inovadoras que auxiliam os profissionais desse mercado AEC, que é arquitetura, engenharia e construção. E eu sempre gosto de falar que para uma empresa de tecnologia que está aí há 25 anos no mercado, é porque vem se atualizando, né? Precisa estar sempre atualizada com as novidades, né? Do que para a gente conseguir apresentar a melhor solução para os nossos clientes. Durante esse período, a gente acompanhou todo esse crescimento do setor e já auxiliamos empresas e órgãos públicos a aprimorarem seu desempenho. Através tanto de atualização de processos internos, quanto de adoção de novas tecnologias. Então, aqui nós temos alguns logos, né, de alguns clientes nossos, com certeza vocês conhecem alguns deles, ou até trabalham com algum deles, ou até são representantes de algum desses logos. Então, aqui nós temos empresas que trabalham com a gente há bastante tempo, que já passaram por implantação BIM, já participaram de treinamentos, enfim, já trabalharam com a gente de diversas formas, tá? E tem outras empresas também, claro. Essas daqui são só algumas que vêm trabalhado com a gente. E aí, durante todo esse período, a gente conquistou aí mais de 1.300 clientes, mais de 4.000 profissionais foram capacitados, desenvolvemos aí mais de 17.000 horas de consultoria. Essas consultorias, esses treinamentos, eles são treinamentos personalizados e são consultorias técnicas, e elas são feitas tanto presencialmente quanto à distância. Então, até mesmo antes da pandemia, de toda essa situação que a gente está passando hoje, nós já trabalhávamos com esse modelo, né, de consultoria e treinamentos à distância. E nós nos tornamos uma referência pela excelência técnica. Então, isso pode ser demonstrado pelos nossos cases de sucesso. Vocês conseguem acompanhar esses cases nas nossas redes sociais, no nosso site, que lá ele fala um pouquinho de cada serviço, de cada tipo de atividade que a gente implementa, que a gente faz, tá? Nós conquistamos também mais de 10 prêmios de excelência técnica. E aí, como eu falei, temos mais de 4.000 profissionais capacitados, somos uma referência no serviço técnico no mercado nacional, e temos aí uma grande carteira de clientes, que esse número até já aumentou agora em 2020. E dentro dos nossos serviços, nós trabalhamos aí com 4 grandes parceiros. Uma delas é a Autodesk. A Autodesk é uma das nossas grandes parceiras, tanto no processo de implantação, quanto no fornecimento de licenças, né? Também temos uma parceria com o pessoal da Esri, inclusive foram os que participaram com a gente na apresentação da semana passada junto com o Lucas. Também temos parceria com o pessoal da Oracle e com o pessoal da Google. Tudo isso a gente trabalha em conjunto para conseguir ter o desenvolvimento aí de consultorias, ter os treinamentos personalizados, ter o desenvolvimento de soluções, e também nós contamos com o nosso suporte técnico especializado. Então, todos os nossos clientes têm o acesso
ao nosso suporte técnico, tanto para auxílio no licenciamento, né, para fazer instalação ou trabalhar ali com o gerenciamento de usuários, quanto também dúvidas técnicas. Então, dúvidas com Revit, problemas com Civil, vocês conseguem entrar em contato, os nossos clientes, né, conseguem entrar em contato com o nosso suporte técnico, e aí alguém da nossa equipe, as mesmas pessoas que fazem os treinamentos, são que vai conseguir auxiliar vocês nessas soluções. E agora também uma novidade, não tão novidade mais, né? A gente lançou esse ano a FF University, que é uma plataforma de ensino à distância, onde vocês conseguem ter acesso tanto aos nossos webinars, né, os webinars que nós fazemos aqui no BIM Month ou outras séries, mas também vocês têm acesso aos treinamentos, os mesmos treinamentos que nós trabalhamos em implantações, em consultorias, agora gravados para vocês poderem assistir aí em qualquer lugar, a qualquer momento, dentro de casa, né? Então, todos esses treinamentos, eles são feitos com os nossos técnicos, então são as mesmas pessoas que trabalham nas implantações, que prestam o suporte e que também gravam esses treinamentos para vocês. Então, eu queria convidar todo mundo a depois conhecer a nossa plataforma. No final dessa apresentação, eu vou voltar a falar um pouquinho da FF University, porque, como eu falei na semana passada, Black Friday acabou, mas o Natal já está logo aí, então a gente separou uma surpresa para vocês, que eu vou compartilhar no final da apresentação. E agora, começando, então, o nosso tema aqui, né, de terceiro dia de BIM Month, hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre as novas tecnologias que estão disponíveis no mercado de IC. Já adianto que muito do que a gente vai falar aqui hoje, provavelmente vocês já viram em algum lugar, já ouviram falar, mas às vezes não foram tão a fundo sobre cada uma delas. Então, a ideia dessa apresentação é mostrar para vocês o que a gente já tem disponível, tá? A gente fala bastante sobre BIM, BIM isso, BIM aquilo, BIM Month, né? Inclusive, BIM é uma palavra que está aí bem em buzz, né? Bem em moda, mas temos outras tecnologias para trabalhar em parceria com o BIM também. Então, a ideia hoje é conseguir compartilhar um pouquinho dessas tecnologias com vocês. E estamos aqui sempre, né, conversando, eu aqui com vocês apresentando os nossos palestrantes, né? E hoje, vamos lá então apresentar a Natália. Então, eu sou arquiteta, sou formada pela Universidade de São Judas. Sempre tive muito interesse em modelagem 3D, desde o período da universidade. Entrei para a equipe da FF em 2018. Durante essa minha caminhada aqui na FF, eu já consegui participar, né, trabalhar com diversas áreas. Uma delas foi a equipe técnica, e durante aquele período eu consegui auxiliar na implementação BIM em diversas empresas aqui no Brasil. Hoje eu participo de uma organização mundial chamada Women in BIM, então eu sou líder regional aqui no Brasil, represento o Brasil dentro dessa organização. Convido a todos a conhecer um pouco também sobre a organização depois. E também lidero o time de Customer Success and Strategy aqui na FF, onde eu entro em contato com os clientes para conseguir melhorar o fluxo de trabalho deles. E, é claro, eu faço tudo isso em conjunto com as equipes aqui da FF. Então, esse daqui é um pouquinho, né, um resumo aqui da minha trajetória, e espero que hoje eu consiga compartilhar aí bastante novidade com vocês. E começando, então, né, se a gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa em alguma coisa futurística, né? Então, aqui tem a imagem dos Jetsons, com certeza vocês conhecem, né? Ele é um desenho que foi feito nos anos 60, todo mundo aqui, pelo menos um episódio, já assistiu, e ele conta aí a história de uma família do futuro, com diversos aparelhos de tecnologia de ponta, e que quando foi criada, né, o desenho, a história, a ideia era imaginar como que seriam essas famílias do futuro, que tipo de problemas que elas enfrentariam, e como que esses problemas viriam a ser solucionados, né? Então, eles têm essas apresentações bem malucas, uma roupa diferente, né? Tem tecnologias
muito diferentes para a época quando ele foi desenvolvido, aí nos anos 60. Só que nesse desenho dos Jetsons, eles já conseguiam, né, na época que ele foi ao ar, eles apresentavam aí diversas tecnologias que na época ainda não existiam, mas que hoje já são reais. Então, um deles, né, são esses robôs humanoides, os androides. Esse daí é um robô bem famoso, né? A Sofia, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha nos vídeos dela na internet, ela é um robô que imita, né, um humano, e que a ideia, quando ela foi desenvolvida, foi que ela aprendesse e se adaptasse ao comportamento humano para conseguir trabalhar conosco. Então, por isso que ela tenta aí ter as feições, né? Ela faz diversas movimentos faciais para conseguir se aproximar bastante a nós, seres humanos. Então, isso era uma coisa que foi apresentada lá atrás no desenho e que hoje a gente já tem, não vou dizer disponível no mercado, né? A gente não pode sair comprando Android por aí, mas a gente já tem essa tecnologia desenvolvida. Uma outra coisa que eles falavam bastante eram as famosas calls, né? Os chats em vídeo, e que hoje se tornou banal. Isso que nós estamos fazendo agora é justamente um chat em vídeo. Então, isso se tornou uma funcionalidade tão básica no nosso dia a dia, né, para o nosso trabalho, esse ano, principalmente com a pandemia. Então, com o celular, com o computador, a gente consegue entrar em contato com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E isso foi mostrado lá atrás nos Jetsons e que hoje todo mundo tem à disposição. Outra coisa que eles mostraram, os clones. Então, hoje, né, a gente tem até a novela lá do clone, que já era feita com seres humanos, hoje a gente não tem isso, né? Mas já tivemos um estudo feito com clones, que foi com a ovelha Dolly nos anos 90, e que foi também, de um certo nível, uma coisa que eles mostraram no desenho e que a gente trouxe, né, de algum grau aqui para a nossa realidade. Mas aí, né, você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com a EC, né? Falou de clonagem, falou de Android, falou de videochamada. O que tudo isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui hoje? Acontece que hoje, assim como nos Jetsons, nós ainda achamos que algumas tecnologias são futurísticas, né? Então, existe até uma frase que, para quem trabalha com BIM, para quem pesquisa, ou até mesmo quando você abre o LinkedIn, você já vê que é o famoso BIM é o futuro, né? BIM é o futuro. Eu ouvia isso na universidade, eu não vou dizer que já faz aí alguns anos que eu saí, mas da universidade, mas sou ainda bem novinha, não faz tanto tempo assim, mas na época a gente já ouvia essa frase, né? BIM é o futuro, BIM é o futuro. Com certeza vocês já falaram isso ou já ouviram isso alguma vez. E eu sei que essa frase, ela pode ter vindo aí acompanhada de uma imagem como essa que eu coloquei para vocês, né? Então, uma cidade conectada, vários símbolos aí que remetem à tecnologia, e tudo isso dá justamente a ideia de que o BIM está distante. Mas, né, aqui falar uma coisa para vocês aqui que vocês já sabem. O BIM, ele não é mais o futuro, ele já é o presente há muito tempo, né? Ele tá aí em buzz até hoje, mas ele não é o futuro mais. O BIM, ele já está aqui com a gente. E nós já temos disponíveis as tecnologias necessárias para trabalhar em BIM, e com certeza muitos de vocês aqui já trabalham em BIM em algum nível de maturidade, já conhecem algum nível de maturidade. Então, com certeza, a gente pode dizer aqui que BIM não é o futuro. Opa, que BIM é o presente. Então, essa tecnologia a gente já tem disponível para trabalhar, inclusive com apoio federal, né? A gente escuta bastante falando sobre o decreto. Tem aí diversos grupos que estão aparecendo, como o BIM Fórum. Então, nós temos diversas pessoas trabalhando em cima de BIM, a gente ouve muito falar sobre isso, e ele já está aqui, né? Como muitos de vocês já sabem. E já que a gente tem isso aceito, né? A gente já sabe que BIM é o presente, então está na hora da gente olhar para as novas tecnologias. Então, quantas, né, já não temos disponíveis hoje em dia?
muitas delas, como eu falei lá no comecinho, vocês com certeza já ouviram falar em algum momento. Em novembro agora, nós tivemos o AU, né? O AU esse ano, o AU ele é um evento muito importante, né? Feito aí pelo pessoal da Autodesk. Ele foi, esse ano por conta da pandemia, ele aconteceu online, e muitos de vocês devem ter participado ou devem ter visto alguém postando alguma coisa falando sobre essas novas soluções que a Autodesk apresenta. A ideia hoje é que a gente não foque no que eles falaram, mas tem algumas coisas aqui que eles disponibilizaram para todo mundo, né? Isso é público. Então, vamos olhar um pouquinho para essas novas tecnologias que a gente já tem disponível hoje, tá? Começando, então, com a inteligência artificial, que vocês devem ver muito por aí como AI, Artificial Intelligence. Então, a inteligência artificial, ela é um campo da ciência que utiliza de computadores para realizar tarefas que antes seriam feitas a partir de inteligência humana. Isso significa que a gente consegue, por exemplo, programar uma máquina para poder prestar atenção em coisas que nós, né, para nós, poderia passar do nosso olhar. Então, a gente consegue programar uma máquina, né, um computador, um robô, para conseguir desenvolver essa inteligência e olhar para coisas que antes a gente não conseguia ver, tá? Ou que passava despercebido, enfim, a gente vai focar um pouquinho mais sobre isso. Então, a inteligência artificial, ela faz parte de um conjunto de tecnologias que são, de certa forma, complementares, tá? Então, nós temos, como eu falei, a inteligência artificial, que tem esse conceito de utilizar os computadores para realizar essas tarefas, mas junto a ela, nós também temos o machine learning, que o que é isso? A gente consegue ensinar um robô, uma máquina, uma inteligência artificial, a partir de algoritmos, para que para que os computadores consigam aprender a partir aí de arquivos, sem a necessidade de uma reprogramação, tá? Então, o machine learning, ele é possível a partir da inteligência artificial. E também nós temos o deep learning, né? O que é o deep learning? Ele é um conceito para machine learning que utiliza técnicas de aprendizagens mais avançadas, né? Então, vamos dizer que o pai de todos aí é a inteligência artificial. Dentro dela, a gente trabalha com machine learning. Então, aqui a gente ensina o computador a aprender algumas necessidades. E o deep learning, que é também ele aprender algumas ações mais avançadas, né? Mas o que a gente sempre escuta num geral, acaba sendo a inteligência artificial e ela retrata aí esses outros três assuntos também. Vamos trazer agora a inteligência artificial para a EC. Então, alguns exemplos do que a gente consegue utilizar para a EC é análise de gastos e custos, o better design, né? Então, a gente consegue utilizar o design generativo para nos dar mais opções de design, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Nós conseguimos analisar riscos, tanto através de soluções para qualidade, segurança, tempo e custo. Nós conseguimos melhorar a segurança no nosso canteiro de obras e fazer análise de informações vindas dos usuários, tá? Então, a inteligência artificial, ela é possível a partir de informações. Vocês devem estar percebendo que tem tudo a ver com o BIM, né? O BIM, ele também funciona a partir de informações. Tudo que a gente vai falar aqui funciona a partir de informações. Então, a partir de informações que vêm de usuários, informações que vêm de projetos, de câmeras, de drones, todas essas informações são alimento para inteligência artificial. Eu vou mostrar um vídeo aqui agora para vocês, que ele dá um exemplo de como que a gente consegue utilizar a inteligência artificial para segurança, tá? Então, aqui, esse vídeo está disponível na internet, tá? Então, ele começa mostrando sobre os carros que conseguem andar por conta, né? Os self-driving cars. E eles conseguem identificar objetos para desviar.
Agora, quando a gente traz para um canteiro de obras, por exemplo, eu tenho diversos elementos que me dão informação. Celular, tablet, câmera, drone, máquina fotográfica, enfim. Eu tenho diversos elementos que extraem informações. Essas informações eu consigo concentrar elas em um ambiente único. E esse ambiente, ele vai fazer a análise dessas informações, aqui ele até coloca como exemplo o BIM 360 ou o PlanGrid, e ele alimenta uma base, né? E aí eu consigo dizer, por exemplo, aqui como ele vai mostrar na foto, eu consigo analisar como que está a segurança em obra. Então aqui ele identifica se as pessoas estão com o equipamento de segurança, se elas estão correndo algum risco. Tudo isso é feito através de inteligência artificial. Esse no exemplo, ó, o rapaz estava sem o capacete, então ele consegue identificar que ele está com um risco, né? Um risco de se machucar, porque ele não está utilizando o equipamento de segurança. Então, isso é possível através de uma inteligência artificial. E isso é algo que já está disponível para a gente hoje trabalhar, tá? Lá atrás, né, quando eu comecei a falar de inteligência artificial, eu também falei um pouquinho de design generativo. Então, vamos também falar um pouco sobre esse tema, que para a Natália, particularmente, é extremamente interessante. Eu gosto bastante de design generativo, gosto bastante de conversar sobre isso. Então, com certeza, ele não poderia faltar aqui. Então, o design generativo ele é um nome dado para opções de projeto que são elaboradas através de uma inteligência artificial e que identifica os parâmetros, né, de um projeto e oferece uma opção de design como resultado. Isso pode ser para diversas coisas, desde o modelo de uma cadeira. Quando você coloca design generativo na internet, com certeza vai aparecer esse exemplo de design de cadeiras, né? Vamos dizer que foi o começo das coisas, mas já foi utilizado para muitas outras coisas também. Hoje, o design generativo ele já avançou numa forma que você consegue utilizar ele para qualquer coisa, tá? Esse ano no AHU, desculpa, a Decathlon ela anunciou um novo modelo de bike que eles utilizaram design generativo para construir um modelo mais leve e, consequentemente, mais ecológico. Então, nesse exemplo aqui, eles colocaram o tipo de material que seria utilizado, que tipo de força que seria distribuída nessa peça da bicicleta, e aí eles conseguem extrair partes de material que não vão ser utilizadas, e dessa forma ela fica mais leve, né? Então esse é um dos exemplos do que o design generativo consegue fazer. A gente já tem soluções para fazer isso. Então, esse aqui, no caso, foi feito com o Fusion 360 da Autodesk, que é um software que ele é bem voltado para a parte de design e manufatura, mas a gente também tem isso disponível no Revit, a gente também tem essa opção. Então, essa já é uma tecnologia que está presente aqui com a gente hoje em dia, né? Trazendo um pouquinho do design generativo para AEC, então ele, como eu falei, ele pode ser utilizado para diversas finalidades, como, por exemplo, layout de plantas. Então, eu consigo utilizar o design generativo para conseguir identificar o posicionamento de elementos de segurança, rota de fuga para situações emergenciais, exploração de opção de fachada. Eu consigo fazer diversas coisas com design generativo. Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês um exemplo do escritório da Autodesk em Toronto, que ele foi desenvolvido a partir do design generativo. Então, o processo deles, ele foi iniciado coletando aí opiniões de funcionários sobre o estilo de trabalho e preferência de localização de mesas, tá? Todas essas informações, elas foram transformadas em dados. E aí saíram 6 parâmetros principais e que foram mensuráveis para conseguir fazer a definição do novo layout da planta de escritórios da Autodesk em Toronto. Então, foi levado em consideração a preferência por adjacências, né? Então, para conseguir minimizar a distância entre equipes que trabalham em conjunto. Também foi colocado em consideração o estilo de trabalho, até para conseguir identificar
qual que é a melhor localização para cada equipe e identificar as preferências de luz e nível de barulho, né? Então, cada equipe tinha uma preferência diferente. Interconectividade, então, maximizar a ativação de espaços compartilhados, espaço do café, né, da conversa. A parte de produtividade, então, minimizar as distrações visuais e sonoras. E também a parte de luz natural. Ah, e desculpa, mais vista para o exterior da edificação. Então, esses foram os pontos que foram levantados a partir da conversa, né, das entrevistas feitas com a equipe que trabalhava lá no escritório da Autodesk em Toronto. Ok, tenho tudo isso, o que eles fizeram, né? A partir dessas informações, eles levantaram diversas opções de layout do edifício, levando em consideração aquelas 6 premissas que eu mostrei para vocês e também o ponto de circulação vertical. Então, eles não iam derrubar o prédio para fazer a construção, né? Eles também não conseguiriam mover um elevador. Então, é tudo isso que precisava se manter no lugar, né, existente, foi levado em consideração como um parâmetro também, e todas aquelas informações que os funcionários compartilharam. Então, cada uma dessas plantas que vocês estão vendo aí na tela, cada um desses desenhos, ele corresponde a uma opção de layout que foi desenvolvida a partir de design generativo. Então, essas opções, elas refletem as premissas de projeto e as soluções mais assertivas com menos tempo de desenvolvimento. Então, imagina se cada uma dessas opções, né, a gente consegue ver aqui as opções de cadeira, de mesa, né, das equipes daqui zoneados em cores, das equipes que precisavam ficar próximas. Então, imagina se todas essas opções tivessem que ser feitas à mão, uma a uma, né? Então, o design generativo, ele consegue trazer essa solução. No AU também foi apresentado, isso é um case americano, mas que por conta da Covid e do distanciamento social, eles estavam utilizando do design generativo para conseguir verificar o posicionamento das carteiras nas escolas para conseguir atender, né, as normativas de distanciamento social. Então, essa é uma outra opção de design generativo. A gente também consegue utilizar para canteiro de obras. Então, identificar a partir desses parâmetros, né, do design generativo, qual que é a melhor localização dos elementos de construção, né? Verificar rotas de entregas de materiais, enfim, dá para fazer milhares de coisas a partir dessa solução que já está disponível para a gente, tá? E também não dá para falar de design generativo sem falar de impressão 3D, porque muitas vezes eles estão conectados, tá? Como o caso daquela bicicleta. A bicicleta que foi desenvolvida em design generativo, ela vai ser impressa 3D. Hoje, na busca de soluções construtivas mais seguras, começou a ser feito estudos de edifícios que poderiam ser impressos em 3D, tá? Esse ano, a impressão 3D ela ganhou um grande foco, porque teve várias ações, né, de pessoas que estavam imprimindo o Face Shield, que é essa primeira imagem aqui, que é um elemento de segurança, né, para o pessoal que trabalha nos hospitais. Então, isso podia ser feito em casa e era doado. Então, muitas pessoas trabalharam em cima dessa produção de Face Shields a partir da impressão 3D. Mas quando a gente traz isso para o nosso mercado, né, para o mercado de AEC, a gente consegue pensar que a gente já ouviu falar bastante de impressão 3D na manufatura, mas tem uma empresa que fica em Boston, a Abscore, que ela trouxe esse universo, né, para a construção. E hoje eles são especialistas na fabricação de impressoras que permitem a construção de edifícios. Então, eles até falam, né, a Abscore, que hoje a maior dificuldade de implantação dessa tecnologia está na quebra de paradigmas na área construtiva, né? Porque a gente tem dificuldade de inspeção, processo de licenciamento de obras, enfim, tem algumas dificuldades. Isso daí ainda está em estudo. Inclusive, nós temos empresas, startups aqui no Brasil, que estão estudando também esse tipo de material
no nosso país, né? Levando em consideração temperatura, material que a gente tem disponível aqui. Então, isso daqui, ele já é uma realidade, mas ele ainda está sendo desenvolvido, ainda tem bastante estudo por trás. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é de um edifício de governo que foi impresso em 2019 pela AppScore. E esse edifício, ele possui 10 metros de altura, né, ele finalizado, e aproximadamente 200 metros quadrados de área construída. Em 24 horas, eles conseguiam construir 40 metros quadrados, tá? Como que funciona? Essa daqui é a impressora, né, aqui no centro. A gente consegue ver o número de funcionários para a obra, né? A gente tem uma pessoa aqui acompanhando isso. Não era só uma pessoa nessa obra, né? Claro, mas o número ele é reduzido. Vocês podem perceber que isso já está trazendo, já é uma solução estrutural, né? E se vocês observarem aqui por dentro, o que segura, né, a estrutura, também é feita a partir de design generativo. Então, olha o tanto de coisa que a gente já consegue trazer, né, para a nossa construção, para a construção. E aí, lembrando um ponto importante, como a gente está falando de elementos estruturais, aqui, se vocês puderem perceber, isso daqui é uma abertura, né, de janela. Então, como esse modelo ele tá trabalhando ali com inteligência artificial, né, com design generativo para impressão 3D, ele já leva em consideração esses pontos também. Então, ele se transforma em uma opção de construção bem mais segura, tá? Esse daqui, mais uma vez, ainda está em estudo, o pessoal ainda está desenvolvendo, esse edifício ainda está lá paradinho no lugar dele, deu certo, mas ainda é algo que está se estudando, mas que já é uma opção. Em níveis menores, a gente consegue trazer isso para a nossa realidade hoje em dia. Se vocês olharem depois na impressão 3D para construção, a gente já tem casos de pontes que foram impressas na Holanda, tem outros edifícios menores que foram impressos no Japão, se eu não me engano, ou na China. Então, a gente já tem aí algumas opções um pouquinho menores. Essa daqui, se eu não me engano, é a maior construção impressa 3D que a gente tem hoje. Mas a gente já está caminhando para que isso se torne uma realidade para a gente também, tá? E agora falando um pouquinho de gêmeos digitais, né, ou digital twin, isso daí é um modelo digital de um processo ou de um produto ou um serviço, né? Esse paralelo que a gente faz entre o virtual e o físico é o que permite análise de informações e monitoramento de sistemas para previsão de problemas, né? Tanto para desenvolver novas oportunidades, analisar a evolução futura através de simulações. Então, por isso que ele recebe esse nome de gêmeo. É a ideia de você ter uma cópia idêntica de algum produto, tá? Que a gente está falando de edificação, então esse aqui vai ser o nosso produto, mas a gente consegue utilizar de diversas maneiras. O gêmeo digital, aqui da minha parte, eu vejo que ele vai ser uma grande novidade, uma grande aposta para os próximos anos. A gente já tem ouvido falar bastante desse nome, né, gêmeo digital, mesmo que ele já está circulando no mercado há bastante tempo, mas agora que ele está começando a aparecer mais. Então, eu convido vocês também a darem uma olhadinha mais a fundo sobre esse tema. Eu ainda vou falar um pouquinho mais, só que eu percebo que essa é a minha aposta para o que vai vir aí para os próximos anos, o que a gente vai começar a falar mais. Eu percebo que vai ser sobre gêmeos digitais. E aqui eu trouxe um outro vídeo para vocês. Ele deu play? Não, então eu dou aqui. Esse vídeo também está no YouTube. Ele fala um pouquinho, né? Ele faz uma ideia do gêmeo digital a partir de uma receita. Então, quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você tem ali os ingredientes, você desprende de um certo tempo para trabalhar nele, você faz a sua receita, e aí quando você vai ver, o seu bolo não deu lá muito certo, né? E aí você apela para a padaria. Como que a gente traz isso para os gêmeos digitais? Quando eu tenho processos ou coisas em que eu estou trabalhando, sempre fica alguma coisinha para trás, que são essas pecinhas que estão caindo.
Acontece que lá na frente elas fazem falta. Então, a gente quer conseguir prever essa falta que elas vão fazer a partir de ações que a gente está tomando hoje. Então, por isso que a gente desenvolve um gêmeo digital. Então, ele é uma cópia idêntica do produto. Aqui, no caso, tem esses robozinhos, né, de montagem, mas a gente pode trazer para um edifício. E aí a ideia é que esse gêmeo digital analise a situação e consiga te dar opções de melhorias para aquele objeto, né? Aqui no caso, como ele deu do bolo ali, acender a velhinha. E aí, com isso, eu consigo salvar energia de trabalho, eu consigo salvar dinheiro, né? O esforço que a gente coloca em cima de um projeto. Então, o gêmeo digital, ele vai ser essa solução, porque eu vou conseguir ter essa visão futura, né? Prever coisas que vão acontecer lá na frente, não fazendo apenas no meu modelo 3D. Isso é algo que é importante a gente lembrar. Existe uma diferença no modelo 3D que a gente tem no BIM, por exemplo, para um gêmeo digital. O modelo 3D que nós utilizamos hoje no Revit, ele já é uma previsão da construção. Quando eu jogo ali no Navisworks, né, cruzando o planejamento de obra, analisando o desenvolvimento construtivo, ele está mostrando algo que vai acontecer, mas ele ainda não chega a ser um gêmeo digital. Por quê? Porque o gêmeo digital, ele depende de informações que não são aquelas de construção. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente conseguisse ter um gêmeo digital de um viaduto, por exemplo, eu conseguiria, através de informações que são alimentadas para uma inteligência artificial, e para ele me devolver coisas que eu posso prever lá na frente. Então, uma rachadura, um processo de manutenção, tudo isso ele é previsível, porque eu já tenho ali o meu objeto construído e eu consigo transformar ele em um gêmeo digital. Como a gente vai fazer isso? Aí é outra história, né? Porque aí eu vou ter que remodelar, vou ter que ver a documentação de como ele foi feito. Se a gente já tem um modelo modelado em 3D, melhor ainda, né? Porque já tá bastante coisa feita. Mas eu consigo fazer um escaneamento 3D, por exemplo, e trabalhar com esse gêmeo digital, conseguindo fazer essas previsões de coisas que podem vir a acontecer lá na frente, tá? Opa, tá duplicado aqui, vamos passar. Aí. Vamos ver, então, como que o gêmeo digital, ele funciona, né? Então, eu tenho informações que elas são coletadas ali no real time, ou então eu tenho um modelo que ele já foi desenvolvido em BIM, né? Por isso que o gêmeo digital, eu vejo que ele vai ser a próxima tecnologia que a gente vai ouvir bastante sobre, porque ele vai estar diretamente relacionado ao BIM. Então, eu tenho essas informações que são coletadas, pode ser por celular, né, a câmera, uma câmera de vigilância, ou então um drone, escaneamento 3D, enfim, informações, tá? Por enquanto, ela está mais genérica. E aí, eu consigo integrar essas informações a um item, né? Então, eu tenho, por exemplo, um problema numa viga tal, ou então uma rachadura no viaduto XPTO. Então, eu integro essa informação com um elemento físico e eu levo essas informações para um sistema em nuvem que vai processar esses dados, tá? A partir desse processamento de dados, eles vão analisar isso com base em um contexto, né? Então, mais uma vez, isso daqui é puramente inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo isso. Eles vão analisar esses dados e ele vai me devolver lições aprendidas e algumas soluções encontradas para cada tipo de problema, né? Isso daqui que a gente está conversando acontece num ambiente virtual. Então, isso daqui já é o gêmeo digital. E a partir dessas soluções que ele me traz, né, dessas informações que ele me traz, eu consigo aplicar isso em um produto real, né? Então, a partir do gêmeo digital do viaduto que eu comentei com vocês, eu consigo prever uma manutenção e já fazer a manutenção dele agora, por exemplo, tá? Então, essa que é a ideia geral de gêmeos digitais. Mais uma vez, eu convido a todos vocês a dar uma olhadinha sobre esse tema, porque eu realmente aposto que a gente vai ouvir falar bastante dele nos próximos anos, tá? E, enfim, para encerrar, né, a gente pode dizer que, então, tudo isso que eu apresentei para vocês
é o futuro? E aí eu já digo que não, né? Esse não é o futuro. Vamos voltar um pouquinho lá atrás sobre os Jetsons. Então, a gente não precisa imaginar como que o futuro vai ser, né? As tecnologias, elas evoluem numa velocidade inimaginável. Então, basta ver celular. Todo celular, né? Os smartphones, todos os anos tem algo melhor, uma novidade, câmera a mais, né? E se a gente for parar para ver os smartphones, se vocês forem lembrar do primeiro smartphone que vocês compraram, não faz tanto tempo assim, né? Então, olha a rapidez com que eles evoluem, a tecnologia ela evolui nessa rapidez. Então, tudo que a gente discutiu aqui hoje já está disponível para ser implantado em um certo nível, né? De alguma forma. Então, a gente já consegue utilizar isso até mesmo na nossa casa, no trabalho, né? Então, a gente já tem todas essas informações, todas essas tecnologias disponíveis. É claro que nós temos limitações, né? Que a gente vai precisar enfrentar e evoluir. Para o BIM foi a mesma coisa. Então, existem sim limitações. A gente não está falando que o mundo é cor-de-rosa e tudo funciona com um botãozinho, né? Não é dessa forma. Tem muito trabalho por trás para a gente conseguir implantar essas tecnologias, mas nós estamos aqui para auxiliar vocês para a gente conseguir caminhar aí para esse futuro, vamos dizer assim, né? Para dar os nossos primeiros passos. Eu sempre gosto de lembrar, né, quando aparece a pergunta dos próximos passos ou como que eu começo. Eu sempre lembro que a gente já começou. Todo mundo que está aqui agora já começou. Então, vocês já tiveram interesse, já vieram atrás sobre essa solução, já buscaram saber como ela funciona. Então, vocês já começaram. Então, basta a gente saber qual que é o próximo passo e com certeza a gente consegue auxiliar vocês. Então, deixo aqui meu agradecimento. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Como eu lembrei, na sexta-feira eu vou estar com o Diego para discutir um pouco mais sobre essas tecnologias. Então, vocês que ficaram com a gente, é muito legal que vocês participem na sexta-feira também, tá? Porque lá a gente vai compartilhar mais informações, a gente vai ver a opinião do Diego também, que é o nosso líder técnico aqui da FF. Então, convido todos vocês a ficarem aqui, né, na sexta-feira para acompanhar isso também. Aqui tem o meu contato, então quem tiver alguma pergunta, né, quiser conversar depois, fiquem à vontade. O Natália Magatti é como eu estou no LinkedIn também, então fiquem à vontade para se conectar por lá que a gente conversa. E antes da gente abrir aqui para uma discussão, temos mais uma promoção da FF University, agora voltado para os nossos treinamentos de Revit. Então, os treinamentos tanto de modelagem BIM com Revit, quanto modelagem BIM avançada com Revit, estão com 15% de desconto na FF University. Então, basta escanear aqui os nossos códigos, que vocês vão ter acesso a esse desconto. Eu vou pedir também para o Emerson colocar aqui para a gente o link no chat para cada um desses treinamentos, caso alguém não consiga escanear, tiver alguma dificuldade, consegue acessar pelo chat também, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos ver, não sei se eu não acompanhei o chat de vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consegui. Eu vi que a gente está aqui com algumas perguntinhas. Natália, chegou também Oi. 3 perguntas aqui no privado, tá? Ah, Acho que a legal. gente pode responder essas 2 primeiras e depois a gente vai para elas, então. Ótimo, ótimo. Enquanto eu vou vendo essas, então, Emerson, você consegue compartilhar com a gente os links dos códigos, por favor? Consigo sim. Eu tô pegando aqui já para mandar aqui no chat pro pessoal. Legal. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Vamos ver as nossas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta do Gianni, desculpa. No caso do Digital Twin, o que difere de um modelo 3D do BIM, né? Então, vamos lá. Eu falei um pouquinho na apresentação, mas vamos falar um pouquinho mais a fundo dele. O modelo 3D do BIM, ele já traz ali diversos tipos de informações, né? Então, eu sempre dou o exemplo da porta. A porta sabe que é uma porta, ela sabe o material dela, ela sabe a altura dela, ela sabe tudo sobre ela, né? Essas são as informações que a gente tem no BIM. A gente consegue colocar dentro desses modelos informações que vão levar para a operação, manutenção, né? Então, por exemplo, num ar-condicionado, eu consigo colocar as informações ali de contrato, do tipo de modelo e tudo mais.
Só que isso ainda está bastante relacionado ao desenvolvimento de projeto, né? A gente consegue utilizar o modelo BIM depois como um as-built, né? Depois ele ser construído, mas ele ainda está bastante direcionado com o desenvolvimento de projeto. O Gêmeo Digital, ele já está um passo à frente, então ele já se transforma em um modelo, né, em um banco de dados, que ele já não está necessariamente ligado a um modelo 3D, pode estar, né, mas que ele vai estar trazendo para a gente informações a mais. Então, eu consigo colocar o ar-condicionado que eu comentei, eu já não tenho só o modelo, tipo de voltagem, BTU, eu tenho o contrato com quem foi firmado, quando que ele termina, quando é a manutenção, quando eu preciso trocar uma peça. Então, isso eu estou falando só do ar-condicionado. Se a gente expande isso para diversas outras elementos, né, diversos outros elementos, olha o tanto de informação que eu consigo colocar. O ambiente de Gêmeo Digital, ele acontece em nuvem. A Autodesk, ela, até no AU, ela lançou uma plataforma, né, de gêmeos digitais, que é a Tandem. Ela foi lançada agora, né? Então a gente ainda está vendo mais a fundo como que ela vai ser desenvolvida, como ela vai trabalhar. Mas o que a gente desenvolve? Eu consigo ter dentro dela esses elementos, né? E ela é personalizada. Então eu consigo colocar o tipo de informação que eu quero resgatar lá na frente ou que eu preciso monitorar. Então, esse é um dos exemplos do quanto que o modelo BIM difere do Gêmeo Digital, né? Espero ter respondido de uma forma mais clara nessa opção, mas essa é a principal diferença deles, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Marcos Romano. Ele está falando, no caso da impressora 3D, na construção do edifício, quais os elementos que ela imprime? Esse exemplo que eu mostrei para vocês, ela imprime os elementos de estrutura, né? Então, ela é uma grande... São paredes estruturais, né? Só que ela é feita de um modelo único. Então, a parede estrutural eu construo uma, duas, três, né? Eu construo elas independentes, né? Ligadas a outros elementos estruturais ali. Mas, nesse caso, ele imprime tudo em um único bloco, né? O que vai ter a limitação é da impressora. Então, isso tem que ser levado em consideração na modelagem também. Então, num edifício como esse que eu mostrei para vocês, por conta da limitação ali da impressora, ele não consegue imprimir o edifício por completo em um modelo único. Ele tem que ser fragmentado, mas isso tem que ser levado em consideração na modelagem, porque é o que a impressora vai ler depois, tá? Mas aí no edifício, ele vai estar linkado com os elementos de alvenaria mesmo, né? E a parte estrutural. Se você quiser imprimir depois cadeira, caixilho, é possível também com outros materiais, com outras impressoras, outros processos, mas isso também é possível, tá? Jenny fez um comentário aqui também, da resposta, ela agradeceu, que bom que deu certo. Você acha que o Gêmeo Digital seria mais eficiente do que o modelo BIM para trabalhar com cadastramento de patrimônio histórico? Eu acho que eles ainda trabalham em conjunto, tá? Eu ainda dependo do modelo BIM para poder me facilitar desenvolver o Gêmeo Digital. Se a gente parte direto para o Gêmeo Digital, vai ter informação que vai estar perdida ou vai ter alguma falha de comunicação por enquanto. Então, eu ainda aposto na utilização dos dois, tanto do modelo BIM quanto a utilização de Gêmeo Digital para ver depois parte de manutenção, né, restauro. Então, eu ainda trabalharia com os dois, tá? Tem algumas aí, né, Emerson? Tem mais uma pergunta aqui também do Marcos Romano. Tem mais uma do Marcos Romano. Deixa eu ver aqui. Desculpa, aqui. Tem dados da produtividade da impressora 3D na construção civil, no caso apresentado? Eu vou ver essa apresentação, né, da impressora 3D, eu peguei de um post do ArcDaily. Eu inclusive tenho ele aqui fácil, eu vou colocar ele aqui no chat para vocês, porque lá ele traz algumas informações de produtividade, lá tem disponível. Eu já vou colocar aqui no chat, só o tempinho de eu pegar ele aqui.
Ah, desculpa, não foi do Arcdaily, foi do Redshift. Aqui, tá aqui no chat para vocês. Opa, mandei errado, vamos de novo. Aí, agora sim, tá aqui no chat. Ótimo, Natália. Outra pergunta que nós temos aqui é se existe uma ordem de implantação para essas tecnologias. Tá. A ordem de implantação, ela ainda leva bastante em consideração como que está o trabalho hoje, né? Mas se a gente, todas essas que eu mostrei, o primeiro passo, como eu falo mais uma vez, todo mundo já está aqui, já deu o primeiro passo. A gente ter um desenvolvimento em BIM mais avançado e mais maduro é a primeira porta para que a gente consiga trazer essas outras tecnologias. A inteligência artificial, ela já está em diversos elementos, né? Então, no que a gente trabalha hoje, os softwares que a gente trabalha hoje, até mesmo o aspirador de pó que você trabalha usando na sua casa, tudo isso está trabalhando com inteligência artificial. Então, não existe uma ordem, né? O primeiro é a inteligência artificial, depois vai ser o design generativo. Muitas vezes eles estão trabalhando em conjunto. Então, eu diria que a ordem de implantação, né? Como que eu vou trabalhar em cada uma delas, vai ter que depender bastante de como que a empresa trabalha hoje. Por isso que um processo de diagnóstico, ele é muito importante, tá? Porque é aí que a gente consegue identificar como que está sendo trabalhado hoje, como que funciona hoje, para a gente conseguir identificar qual que seria o próximo passo aí numa implantação. Legal, Natália. A última pergunta aqui que nós temos é uma pergunta aí que eu acho bem interessante, perguntando como que a gente pode trabalhar com essas tecnologias, tendo em mente que aqui no Brasil a democratização, né, do BIM ela já demorou. Tá, qual que é o comecinho dela, desculpa? Como podemos trabalhar com essas tecnologias no Brasil, uma vez que já demoramos com a chegada do BIM? Tá. Essas tecnologias, né, como eu falei, elas já estão de algum certo nível disponíveis hoje. Por que que lá no comecinho, as tecnologias que eu apresentei lá dos Jetsons foram algumas que a gente ainda não tem 100%, né, como a clonagem? É justamente porque eu quero fazer esse paralelo com as coisas que ainda estão em desenvolvimento, né, ainda estão crescendo. Então, como eu mostrei, a construção 3D, ela é algo que a gente não consegue implementar de cara. Acabou o webinar, opa, vou construir uma casa 3D. E não está funcionando assim ainda. Então, esse tempo de implantação, ele demora um pouquinho, né? Justamente porque a gente precisa do desenvolvimento, né? Telas mais maduras para a gente conseguir implementar. Como eu falei, eu percebo que hoje o primeiro desafio a gente já está superando, que é essa parte de BIM, né? A gente já tem um apoio federal para isso. Então, essa primeira parte a gente já conquistou. O restante é um efeito dominó. Então, um vai levar ao outro. Então, agora com o BIM, eu vou levar para um gêmeo digital, que, consequentemente, eu vou trabalhar com uma inteligência artificial. Um vai puxando a mão do outro, né? Então, eu vejo que, sim, a gente tem um desafio do nosso país, né, não só para essa parte de tecnologia, mas para outros assuntos também, mas eu vejo muito que uma tecnologia vai puxando a outra. Então, com certeza, talvez não tudo de uma vez só, mas a gente aos poucos vai começar a ouvir sobre cada uma, tá bom? Tem mais alguma? Eu dei uma olhada aqui, mas não temos mais perguntas, não. Essa foi a última. Legal, obrigada, Emerson. Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E, mais uma vez, muito obrigada. E agora, até a próxima, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais.